Fala, meus amados irmãos, de graça, paz e misericórdia da paz de Deus, o Pai, da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe, meus amados irmãos. Amados, salmos e orações é algo que o Senhor tem posto no meu coração há um bom tempo, de nós meditarmos e orarmos nos salmos, que são 150 salmos, e os salmos ele fala sobre quem Deus é e sobre o que ele faz. E a nossa postura diante desse Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e que trabalha em favor daqueles em que nele confia. E bem-aventurado o homem põe a sua confiança no Senhor. Amados, nós estamos no Salmo de número 54, e é um salmo do nosso irmão Davi, que ele menciona acerca do livramento que ele busca no Senhor de seus inimigos. E de repente você pode pensar, mas pastor, eu até onde eu sei, eu não tenho inimigo. E eu te pergunto, será? Você tem realmente essa certeza? E ainda que você não tenha inimigos de carne e osso, como Davi teve Saul, como ele teve os filisteus, os amalequitas, enfim, mas nós temos um inimigo implacável, um inimigo que não dorme, um inimigo que não tem cansaço, um inimigo que não desiste, um inimigo que a todo momento, sim, ele quer nos destruir, um inimigo que a todo momento, de fato, ele quer fazer com que a nossa fé venha ser minada, diluída. Ele teve a ousadia de pedir ao Senhor para se andar como trigo com o apóstolo Pedro. Ele entrou no coração de Judas. Ele, de fato, ele entrou no coração de Ananias, de Safira, e fez com que eles mentissem ao Espírito Santo e tivessem amor pelo dinheiro. Ele impediu o apóstolo Paulo, num dado momento, do apóstolo Paulo fazer a obra do Senhor. Ele falou, eu queria ir, mas Satanás me impediu. Então nós temos um inimigo. Inimigo esse que Pedro lhe disse que ele brama ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então, de fato, nós temos um inimigo. E uma verdade seja dita também, há pessoas que de fato não gostam de nós. Não têm um certo apreço pela nossa pessoa. Nós não conseguimos agradar a todo mundo. Então esse salmo aqui, ele é um salmo pertinente também. E será que nós oramos como Davi ele orou? Será que nós somos transparentes como Davi foi diante de Deus, amado? E a oração é para isso, é para que nós sejamos sinceros, claros diante do Senhor, específicos naquilo que nós queremos de fato expressar, a despeito de nós não sabermos orar como convém, como diz a Escritura em Romanos capítulo 8. Mas nós devemos ser transparentes, sermos claros, específicos acerca das nossas orações diante do Senhor. E eu queria te convidar a meditar nesse salmo aqui, amado. E ainda que você não possa ter, mas ele faz necessário você, de repente, orar. Então vamos a esse salmo e depois nós vamos às orações. Amém? Eu já quero te pedir, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário, deixe até motivos de oração ali, pelo qual a gente possa também orar de maneira mais clara, específica. Ok? Deixa ali os seus motivos de oração, será um prazer imenso no próximo salmo nós estarmos orando sobre esse motivo pelo qual você almeja, seja a sua família, seja questão espiritual, seja questão de saúde, seja questão econômica, financeira, para nós orarmos para que o Senhor possa abrir uma porta, te dar uma ideia, te dar uma inteligência com a qual você possa, de repente, sair dessa situação difícil. Enfim, nós devemos orar. O que não falta é motivo para nós não orarmos. Há muito motivo para nós orarmos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no Salmo de número 54. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração e inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Porque estranhos se levantaram contra mim, e tiranos procuram a minha vida. Não ponha Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador.
O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando. Destrói-os por tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque me livrou de toda angústia, e os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Primeira coisa clara e objetiva que eu quero abordar contigo: você tem que ter essa consciência e essa convicção que o salmista aqui ele proclamou: salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faça-me justiça pelo teu poder. Você tem que ter essa convicção, essa certeza que a sua salvação ela vem do Senhor. A sua salvação ela não vem do governo, a sua salvação ela não vem da polícia militar, a sua salvação não vem do exército, não vem da marinha, não vem da aeronáutica, a sua salvação não vem dos seus recursos, da sua capacidade, da sua inteligência, do seu habitat, onde você mora, no seu condomínio, cercado, protegido. Não, a sua salvação ela vem do Senhor. Aleluia. E é só Ele que pode fazer justiça, amado. Nós vimos agora recentemente o Supremo Tribunal de Justiça, ele indiciou uma mulher, se eu não me engano, há 12 anos, por ela ter escrito na estátua naquele evento de 8 de janeiro, se eu não me engano. E eu não sou aqui a favor do vandalismo ou destruição de patrimônio público, não. Eu sou totalmente contra isso. O protesto ele é válido e ele é constitucional, ok? Agora, vandalismo ou destruição de patrimônio público, eu sou totalmente contra isso. Mas será que uma mulher trabalhadora, ela é até cabeleireira, se eu não me engano, a mãe de família, esposa, que produz para a sociedade, que paga seus impostos, contribui para a nação, e numa certa medida ela foi protestar e escreveu com um batom numa estátua, é justo? Você acredita? Você acha que é justo uma mulher pegar 12 anos de prisão por escrever numa estátua? E não foi nada de baixo calão, nada assim. Você acha justo? Onde pessoas tais quais como o governador Sérgio Cabral, ex-governador Sérgio Cabral, do estado do Rio de Janeiro, cometeu inúmeros crimes, dos quais ele confessou, ok? Então não estou fazendo aqui nenhuma acusação, dos quais ele confessou, e se encontra solto. Você entende? Num país em que pessoas cometem crime, num país em que pessoas fazem todo tipo de corrupção e estão à solta aí. Médicos, políticos, governadores, presidentes, cometeram toda sorte, empresários, toda sorte de crime, de injustiça e estão soltos. Você acha que realmente essa justiça da terra, ela é verdadeira? Ela é justa, de fato? Ela não é. Então Davi ele entende que a salvação dele, ela não pode vir da terra. Ela tem que vir do céu. Então ele diz: salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faz-me justiça pelo teu poder. Senhor, eu confio em ti, a minha salvação ela vem de ti. É o salmista do Salmo 121 que diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, ó glória. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aleluia. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, aleluia. Ele guardará a tua alma. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Eu digo amém. Amém. O nosso Deus, ele não dorme, o nosso Deus não cochila, o nosso Deus não deixa a gente vacilar, o nosso Deus não deixa a gente tropeçar o nosso pé, desde que a nossa confiança esteja nas mãos dele. Por isso Davi disse: salva-me, Senhor, e faz-me justiça.
Porque o que terá de injustiça aqui na terra, irmão, não está no gibi. Vão inventar mentira, calúnia, vão ser injustos. Em algumas circunstâncias, seremos de fato punidos pela injustiça dos homens. Entendeu? Então nós devemos clamar. Davi, ele clamou. No versículo de número 2 ele diz: ó Deus, ouve a minha oração. Inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Irmão, quantos motivos nós temos para orar e falar: Senhor, ouve a minha oração. Aqui nos Salmos e Orações, eu oro, mas o Senhor quer ouvir a tua oração. O Senhor quer ouvir a sua súplica. O Senhor, Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer colher as suas lágrimas. Ele quer de fato recolher as tuas lágrimas no odre, mas é a sua, não é a minha. Nós devemos orar e pedir para que o Senhor incline seus ouvidos às palavras que saiam da nossa boca. E agora que a nossa boca fale sim, ore de acordo com a palavra de Deus. Que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio de amargura, de mentira, de mazelas, a gente vai colocar isso diante do Senhor. Mas a gente deve orar conforme a vontade do Senhor, conforme a palavra do Senhor. Então nós devemos ter essa convicção. No caso em questão, Davi, o motivo pelo qual Davi ele orava é que ele tinha inimigos espreitando, querendo mal, querendo a morte de Davi, a derrocada de Davi. Oh, vem cá, vamos lá. De fato você acredita que você não tem inimigos? Olha o que Davi disse aqui. Porque estranhos se levantam contra mim. Ok, é até plausível. Um inimigo estranho é plausível, aceitável. Ok? Mas a Bíblia também fala dos inimigos de perto. A Bíblia diz que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Tem um filme dizendo, né, dormindo com o inimigo. Então, às vezes, nós temos inimigos dentro da nossa própria casa, que se levanta contra nós. A esposa que se levanta contra o marido que se levanta contra a esposa, não compreende, fere, magoa, tortura, abuso, agressões. O filho que se torna inimigo do próprio pai, se revolta contra o pai, se levanta contra a mãe que se torna inimiga da própria filha, a filha que se torna inimiga da mãe, contenda, litígio, a família semelhante à de Adão e Eva. A Bíblia diz que Caim mata Abel, se torna inimigo do irmão, ódio, angústia, mágoa, entendeu? Intriga. Então, nós temos inimigos estranhos e inimigos conhecidos. A traição, no seu todo, ela não é de estranho. A traição é de alguém conhecido. É por isso que a traição dói tanto. É porque a traição não é de alguém desconhecido, é de alguém conhecido. É por isso que a traição, ela fere. Então, Davi, ele ora a Deus porque estranhos têm se levantado contra ele. Estranho aqui, irmãos, fala de pessoas que vão levantar cunho para destruir a vida. Tanto que ele conclui assim, dizendo, tiranos procuram a minha vida e não põem a Deus perante os seus olhos. São pessoas que não têm temor nenhum de Deus. São pessoas que não vivem pela Escritura. São pessoas que de fato não amam o Senhor. E se você ama o Senhor, você vai se tornar um inimigo dessa pessoa. Agora, nós sabemos que nós temos um inimigo implacável. Um inimigo implacável. Que de fato ele quer nos destruir, ele quer nos matar. Ele quer de fato a nossa destruição, ele quer arruinar a nossa fé, ele quer fazer com que a gente se torne um incrédulo, um ateu, um blasfemo. Ele quer que a gente viva na lama, no chuqueiro, comendo de fato bolotas de porcos. É isso que ele quer. Ele quer nos colocar depressivos, doentes. Ele quer nos colocar de maneira vil, débeis, nércios. É isso que Satanás quer. Eu disse no começo, ele requereu ao Senhor a alma de Pedro para se andar como trigo.
Ele entrou no coração de Judas e levou Judas a dar cabo da sua própria vida. Ele entrou no coração de Ananias e Safira. Entende? Ele enganou Acabe. O espírito de mentira foi lá, enganou Acabe. Entende? Então Satanás não brinca. Então Satanás, de fato, ele brama, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Devemos ou não devemos orar? Devemos ou não devemos buscar a face do Senhor? Devemos ou não devemos colocar a nossa vida diante do Senhor em oração, amado? Entenda, estranhos se levantam, mas pessoas conhecidas também. Tiranos procuram a nossa vida. E eles não temem ao Senhor. Eles não têm temor de Deus. Agora Davi, ele continua. Olha quem Davi está recorrendo. Eis que Deus é o meu ajudador. Olha que lindo, amado. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando. Destrói-os por tua verdade. Parece anticristão, né? A gente não tem prazer na morte do que morre. A gente não deve ter, porque o Senhor não tem, a gente também não deve ter. Prazer na morte do que morre. Mas a palavra também relata que nós devemos ter fome e sede de justiça. Ok? E a nossa luta, ela não é contra a carne e nem tampouco contra o sangue. A sua luta não é contra o seu marido. A sua luta não é contra a sua esposa. Você tem que entender isso. Você deve ter maturidade para isso. Crime é uma coisa, não estou falando de crime, irmão. A sua luta não é contra o seu filho, sua filha, contra o seu colega de trabalho, contra o seu irmão da igreja, contra a sua irmã da igreja. Sua luta não é contra ela, não, cara. Entendeu? A tua luta não é contra ele, não, cara. A tua luta não é contra o teu pastor, contra o obreiro, contra o diácono. Não. A nossa luta é contra principados e potestades de demônio, é contra eles. Compreende? Quando aquele exército cercou Eliseu e o moço Geazi, ele vai até diante de Eliseu desesperado, que ele olha aquele exército e teme. E Eliseu ora e fala: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. Porque maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então Eliseu tinha uma perspectiva de que atrás daqueles homens que estavam obedecendo ao seu rei, tinha um exército também de demônios. Então Eliseu está falando: a minha luta não é contra aqueles caras ali não, são pai de família. Eles vieram aqui para tentar me matar, mas a minha luta não é contra eles. Eu sei que eles estão sendo usados por demônios, mas eu tenho uma visão de que maior e mais são os que estão comigo do que os que estão com ele. Então Davi, ele entende que o Senhor é o ajudador dele, irmão. Deus é o nosso ajudador. Aleluia. O cristão deve voltar a aprender a viver da providência divina, a confiar plenamente em Deus. Hebreus 13:6 diz: assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que possa me fazer o homem. Que lindo, que texto tremendo, irmão. Assim com confiança ousemos dizer, na autoridade que há no nome de Jesus, irmão, eu te encorajo a proclamar, a dizer, o Senhor é o teu ajudador. Não é o governo, não é o seu dinheiro, não é quanto você tem na conta, não é a sua saúde, não é a sua casa, não é a polícia, o exército, a marinha, a aeronáutica, não é ninguém. Deus é o teu ajudador. Aleluia. E não temo o que pode fazer o homem. O homem pode até fazer, tentar. E o Senhor pode até de repente permitir. Ele é soberano. Todavia,
Deus vai retribuir cada um segundo as suas obras. Eu confio nisso. Torna a dizer, não é desejar o mal para quem me faz mal, não. É simplesmente o senso de justiça. E outra, a lei da semeadura, ela é implacável. É por isso que Deus ele vai retribuir cada um segundo as suas obras. Eclesiastes 12, 13 e 14 fala: tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os teus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo a toda obra, e tudo até que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então tudo que foi feito sem que as luzes da ribalta pudesse expor, seja ela boa ou ruim, um dia Deus vai retribuir. Quem fez o bem vai receber o bem do Senhor. Quem fez o mal vai receber o juízo do Senhor. Provérbios 26, 27 proclama assim: o que faz uma roda, nela cairá. O que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. Está dizendo o seguinte: quem tenta fazer algo contra alguém, contra ele vai voltar. Entende? Quem mexe uma pedra, o que Salomão está querendo dizer? Quem mexe uma pedra para empurrar sobre alguém, sobre ele essa pedra vai voltar. Então, assim, eu não ligo para o que falam, para o que fazem, para o que tentam. Eu entendo que tem um Deus que contempla todos, justos e injustos, bons e maus. Gálatas menciona algo tremendo. Ele diz: não erreis. Gálatas 6,7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que homem semear, ele ceifará. O que semeia na carne, colhe corrupção. O que semeia no espírito, colhe vida eterna. Aí ele dá um conselho tremendo. Ele faz assim, ó: então, já que o que semeia na carne colhe corrupção, o que semeia no espírito, vida eterna, não se canse de fazer o bem. Ou seja, não se canse de fazer coisas boas, porque a seu tempo ceifaremos. Vamos colher o bem. Se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempos, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então vamos ser bons com todos, até com aqueles que são mal para conosco. Falam mal de nós, nós falamos o bem deles. Eles vão nos amaldiçoar, nós vamos abençoar, irmão. Vamos orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. O Senhor nos ensinou sobre isso. Um dia nós vamos colher. E Davi termina esse lindo salmo, versículos 6 e 7. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Porque me livrou de toda a angústia. Os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Sacrifícios voluntários. Sacrifícios de adoração. Sacrifícios de louvor. Sacrifícios que engrandecem o nome do Senhor. Daquele que é santo, daquele que é vivo, daquele que é poderoso, daquele que vive, daquele que reina, daquele que é princípio e o fim, o alfa, o ômega. Ele que é antes de todas as coisas. Ele que operando ele ninguém pode impedir. A ele ofereçamos sacrifício de louvor voluntariamente. Sem que ninguém me peça, eu adoro. Sem que ninguém precise dizer, eu glorifico. Sem que ninguém fale nada para mim, eu vou adorar, irmão. Porque eu sei em quem tenho crido. Hebreus 13, 15, 16 diz: portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessa o teu nome. Quer louvar a Deus? Ande por fé. Viva por fé. E não vos enfraqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifício Deus se agrada. Deus vai se agradar da tua vida. Uma vida de gratidão, uma vida de alegria,
uma vida de entusiasmo, uma vida de perseverança, de resiliência, de persistência, Deus vai se agradar. Compreendeu? A grande pergunta do Salmo 116: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Já parou para pensar? O que você daria? Irmão, nada que a gente venha oferecer ao Senhor vai ser o bastante, senão a nossa própria vida. A nossa própria vida. Uma vida de entrega. Ok? Ele diz: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, invocarei o nome do Senhor, tomarei o cálice da salvação. Esse é o salmo de Davi. É um salmo que Davi ele pede: livra-me dos meus inimigos, Senhor, livra. Então eu quero te convidar a orar nessa hora. Se de repente você tem algum inimigo, alguém que tem levantado contra a sua vida, alguém que quer de fato o teu mal, alguém que não sente alegria na sua felicidade. Pastor, não tem, mas saiba que você tem um inimigo voraz e que você precisa estar escondido no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, para que você possa descansar. Aí, de fato, o 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Entende? Então nós devemos orar. Temos motivos de sobra para orar, para buscar a face do Senhor, entendendo que a salvação vem dele. Vem dele, não vem de outro. A salvação só vem dele. Salva-me, ó Deus, disse Davi, pelo teu nome. Atos 4,12 diz: em nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão pelo nome de Jesus. Aleluia. Então vamos orar. Pai, obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Palavra essa que nos regenera, palavra essa, Deus, que nos encoraja, palavra essa, Senhor, que nos liberta, palavra essa, Espírito Santo, que nos fortalece, nos alimenta. Ó Deus, rega, Senhor, a nossa fé. Por isso, Pai querido e santo, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, nós oramos, ó Deus amado, para que o Senhor nos livre de nossos inimigos. Pai querido, lança por terra e frustra todo plano do maligno sobre a nossa vida, sobre a vida da minha irmã que ora nesse exato momento comigo, sobre a vida do meu irmão que ora nesse exato momento comigo. Livra-nos, Senhor, dos assaltos, da bala perdida, a Deus amado, da covardia, a Deus amado, do homem sanguinolento. Deus amado e santo, proteja a nossa família. Deus, não permita que o mal chegue à nossa tenda. De fato, Deus, 1000 possa cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas a gente não venha ser atingido. Espírito Santo, pessoas estranhas a Deus e pessoas conhecidas que se levanta contra nós, Deus, em nome de Jesus, só o Senhor possa retribuir a cada um segundo as suas obras. Deus, nós não tomamos por prazer na morte do que morre. Nós não queremos, ó Deus, por prazer ver, Deus, a derrocada do nosso inimigo. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, ver o nosso inimigo, Senhor, convertido, transformado, lavado, redimido, salvo, em nome de Jesus Cristo. Deus, todo espírito de contenda, Senhor, no meio da família, Pai querido, o marido que se levanta contra a esposa contra o marido, ó Deus, o marido que se levanta contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe. Deus, em nome de Jesus, que caia por terra toda confusão, Deus, toda intriga, Pai querido, todo espírito, Deus amado, de divisão nessa casa, caia por terra, que o amor do Senhor, Deus, que constrange, possa operar, Pai querido, de maneira poderosa. Aleluia, louvado seja o teu nome, Deus. Opera com salvação nessas almas, nessa vida, Pai querido, operando com transformação, com libertação, com quebra de cadeia, removendo todo vício, a Deus, toda fúria, Deus, todo temperamento descontrolado, Pai querido, venha cair por terra em nome de Jesus Cristo. Deus, que o teu Espírito Santo, que é Espírito
Espírito Santo, de domínio próprio, de controle. A Deus amado e santo, venha tomar essa vida agora, em nome de Jesus, Senhor. Teu Espírito que é paz, Deus, tome o coração da tua filha nesse exato momento, que precisa de paz, que precisa de equilíbrio. Pai querido, que tem sofrido com ansiedade, Pai querido, síndrome do pânico, Deus, caia por terra, Senhor, este sentimento que não provém do teu Espírito, que não provém da tua graça, do teu favor e da tua bondade, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa operar poderosamente através dessa palavra, através das orações, Senhor, que chega diante de ti. Inclina, Senhor, os teus ouvidos a nós, não porque nós que oramos, mas pelo Senhor que ouve. O Senhor é poderoso, o Senhor faz além daquilo que pedimos e pensamos. Senhor, nós não sabemos orar como convém, por isso o Espírito Santo intercede por nós, por isso o Espírito Santo fale realmente aquilo que nós deveríamos falar. Espírito Santo, mude, Senhor, as nossas palavras, perdoa, Senhor, se falamos alguma coisa que não foi do teu agrado, aquilo, ó Deus, que não de fato provém do teu Espírito. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque somos fracos, pequenos, Deus, somos pó e cinza, somos um ponto pálido do universo, falando com o Criador. Pai, no nome de Jesus, ouça a nossa súplica e guia-nos, Senhor, pela vereda da justiça, por amor do teu nome. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, meus amados irmãos. Graça e paz da paz de Deus o Pai e da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E fique na paz, porque na paz eu estou. Fui.